A sombra no espelho. Oi, meu nome é Larissa. Tenho 19 anos e sou de Belo Horizonte. O que vou contar aconteceu comigo. E até hoje me deixa com medo de ficar sozinha em casa à noite. Nunca gostei de espelhos. Desde criança eu tinha uma sensação estranha ao olhar para eles por muito tempo. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe explicar o quê? Era isso. Minha mãe sempre dizia que era coisa da minha cabeça. Mas quando eu tinha uns 7 anos, aconteceu algo que nunca esqueci. Acordei de madrugada e fui ao banheiro. Quando passei na frente do espelho do corredor, juro que vi alguém atrás de mim. Só que quando me virei, não tinha nada. Corri pro quarto chorando e, a partir daquele dia, comecei a cobrir todos os espelhos da casa antes de dormir. Essa mania passou um pouco quando cresci, mas o medo nunca foi embora de verdade. Até que no ano passado tudo voltou. E pior, eu me mudei para um apartamento sozinha. Pequeno, mas aconchegante. E com um espelho enorme no banheiro. Um daqueles que ocupam a parede inteira. Nos primeiros dias tudo estava normal, mas uma madrugada, depois de um pesadelo estranho, acordei suando frio e fui ao banheiro lavar o rosto. Quando acendi a luz, percebi uma marca no espelho, como se alguém tivesse encostado com a mão suada. Achei que era minha, mas estava muito mais alta do que meu braço alcançaria. Fiquei olhando aquilo por alguns segundos, até que senti um arrepio na nuca. Era como se alguém estivesse me observando do outro lado do vidro. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Só que dessa vez, quando olhei no espelho, vi uma silhueta atrás de mim. Não era reflexo de nada. Estava parada, imóvel, escura como sombra, mas com a forma de uma pessoa. Me virei tremendo, mas não havia ninguém. Quando voltei a olhar para o espelho, a figura ainda estava lá, só que mais próxima. Depois disso, comecei a evitar entrar no banheiro à noite. Mas às vezes, mesmo de dia, percebia o espelho embaçando sozinho, como se alguém respirasse próximo a ele. E às vezes, surgiam palavras. Rabiscos com o dedo. Frases curtas. Viu? Foi a primeira. Falei com amigos, tentaram racionalizar. Disseram que eu estava cansada, estressada, talvez fosse condensação ou imaginação. Então decidi colocar meu celular gravando à noite, apontado para o espelho. Na manhã seguinte, ao ver o vídeo, minha alma gelou. Às 2 da madrugada, a imagem treme. O banheiro está escuro, mas algo se move. Uma sombra, humanoide, começa a se formar dentro do espelho. Aos poucos ela se aproxima do vidro. Não atravessa, não sai, mas coloca uma mão contra a superfície e inclina a cabeça, como se olhasse para mim, como se soubesse que estava sendo observada. No final do vídeo, antes de tudo apagar, dá para ouvir um sussurro. Você já olhou por muito tempo. Apaguei o vídeo. Não tive coragem de mostrar para ninguém. Chamei uma benzedeira. Quando ela entrou no banheiro, parou na porta e disse que havia algo preso ali. Algo antigo. Algo que não aceitava ser ignorado. Ela rezou, acendeu incensos, jogou água benta. Parecia tudo bem. Durante 2 noites nada aconteceu. Mas na terceira, eu estava dormindo e acordei com uma risadinha baixa, vinda do banheiro. Fui até lá, com o coração disparado. O espelho estava coberto de vapor, como se alguém tivesse tomado banho. Mesmo com o chuveiro seco. No centro do espelho, escrito com o dedo, eu sempre estive aqui. Foi a última gota. Liguei para um vidraceiro no dia seguinte e mandei retirar o espelho inteiro da parede. Ele comentou que estava estranho, que o vidro estava com um tipo de mancha por dentro, como uma névoa presa entre as camadas. Eu não quis saber mais. Desde então, o espelho sumiu da minha vida, mas não da minha mente. Às vezes, quando passo por vitrines, janelas escuras ou qualquer superfície reflexiva, ainda vejo algo ao fundo, parado, observando, esperando que eu encare por tempo demais, esperando que eu o reconheça. Por isso, se você estiver lendo isso à noite e tiver um espelho por perto, cuidado com o que pode aparecer atrás de você. Nem todo reflexo é seu. O quarto que ninguém usa. Meu nome é Gustavo, e essa é uma história que aconteceu comigo há 4 anos, quando nos mudamos para uma casa antiga no interior. Meu pai sempre quis sair da cidade grande e ter mais espaço. A casa que encontramos era perfeita, ampla, barata, com um quintal enorme. Mas havia um detalhe curioso. Um dos quartos estava trancado. A antiga proprietária, uma senhora, apenas disse que ninguém usava aquele cômodo e que não valia a pena se preocupar. Na época achei que era só um depósito de tralhas velhas, mas com o tempo percebi que havia algo errado. Na primeira semana, comecei a notar um cheiro estranho vindo daquele corredor. Não era exatamente de mofo, mas algo mais adocicado, enjoativo. À noite, enquanto todos dormiam, eu ouvia um som baixo, como arranhões vindo de dentro daquele quarto. Minha mãe dizia que eram ratos. Meu pai, que a madeira velha estava cedendo.
Eu não estava tão convencido. Um dia minha curiosidade falou mais alto. Enquanto meus pais estavam no trabalho, procurei pela chave. Vasculhei gavetas, armários e até a caixa de ferramentas. Nada. Então percebi que a fechadura estava tão enferrujada que talvez pudesse ser forçada. Peguei uma chave de fenda e, com um pouco de esforço, consegui girá-la. A porta se abriu lentamente, rangendo alto, como se protestasse por estar sendo movida. O cheiro que saiu de lá era insuportável. Entrei e percebi que o cômodo era pequeno, com papel de parede desbotado e manchado. No canto havia uma prateleira com brinquedos antigos. Carrinhos de metal, um peão quebrado e uma boneca sem olhos. Seus buracos vazios pareciam me encarar. Mas o que mais me deixou gelado foram as marcas na parte interna da porta. Marcas de unha, dezenas delas, arranhando a madeira de cima a baixo. Como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair dali. Senti um arrepio tão forte que comecei a recuar, mas foi quando ouvi um som baixinho, bem perto do meu ouvido. Você voltou. Virei para todos os lados, mas o quarto estava vazio. A boneca, porém, agora estava caída no chão, virada na minha direção. Juro que ela estava na prateleira quando entrei. Saí correndo e bati a porta. Passei o resto do dia tentando convencer a mim mesmo que era impressão minha. Mas naquela noite, algo aconteceu. A porta que eu tinha fechado estava entreaberta. Meus pais juraram que não mexeram nela. E de madrugada acordei com o som de passos. No meu quarto. Fiquei imóvel, fingindo dormir. Senti o colchão afundar, como se alguém pequeno tivesse subido nele. O cheiro adocicado invadiu meu nariz. Não aguentei. Abri os olhos. A boneca estava sentada sobre meu peito, sem olhos, mas sorrindo. Eu gritei e meus pais vieram correndo. Quando acenderam a luz, não havia nada ali. Eles começaram a achar que eu estava inventando tudo. Mas na noite seguinte, minha mãe ouviu arranhões na porta do quarto dela. E quando abriu, encontrou a boneca caída no chão do corredor. No dia seguinte, meu pai decidiu que íamos nos livrar daquilo. Jogou a boneca no lixo, mas no amanhecer ela estava de volta, sentada no degrau da escada. A partir desse momento, a casa inteira parecia diferente. Portas batiam sozinhas, lâmpadas estouravam e, às vezes, eu ouvia choros vindo de dentro do quarto trancado. Um choro de criança. Um vizinho mais velho acabou contando que, décadas atrás, uma menina morou naquela casa. Ela passava a maior parte do tempo brincando sozinha, até que um dia desapareceu. Disseram que fugiu, mas alguns acreditam que o pai a trancou no quarto. E ela nunca mais saiu. Nós nos mudamos logo depois. Mas até hoje, às vezes, acordo de madrugada e sinto aquele cheiro adocicado, como se algo tivesse me seguido. A mulher da escada. Olá, meu nome é Júlia, e até um tempo atrás, eu achava que histórias de fantasmas eram apenas isso. Histórias. Eu morava sozinha numa casa antiga que herdei da minha avó, e embora sempre tivesse um certo ar sombrio, nada ali me parecia realmente ameaçador. Até que comecei a ouvir os passos. Não eram barulhos de madeira estalando ou vento batendo nas janelas. Eram passos. Passos lentos e pesados, subindo e descendo a escada de madeira que ficava no centro da casa. Sempre à noite. Sempre quando eu estava no quarto, tentando dormir. No começo tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Coloquei fones de ouvido, liguei a TV, ignorei. Mas quanto mais eu tentava não ouvir, mais os passos pareciam se aproximar, até eu quase sentir que estavam bem atrás da porta do meu quarto. Na terceira noite seguida, tomei coragem e abri a porta de repente. A escada estava vazia, tudo silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas o ar parecia mais frio, e havia um cheiro estranho. Parecia mofo e perfume antigo. Uma semana depois, decidi que precisava de provas. Coloquei meu celular no corrimão da escada, com a câmera virada para cima, e deixei gravando enquanto ia dormir. Meu objetivo era simples: mostrar para mim mesma que não havia nada ali. Quando acordei, a bateria já tinha acabado. Peguei o celular e fui direto para a cozinha tomar café. Sem coragem de assistir ao vídeo sozinha. Só mais tarde, no trabalho, durante o intervalo, eu me lembrei e decidi ver. O vídeo começou normal. A escada vazia, iluminada apenas por um abajur no canto. Nada acontecia durante os primeiros minutos. Até que lá pelo meio da gravação, a luz oscilou, como se tivesse piscado. E uma sombra se formou no topo dos degraus. Meu coração começou a acelerar. Aos poucos, a sombra se tornou uma figura. Era uma mulher. Ela usava um vestido branco antigo, que parecia levemente amarelado pelo tempo. O cabelo era longo e escuro, caindo sobre os ombros. Mas o que mais me gelou o sangue foi o rosto. Ela não piscava. Estava completamente imóvel, olhando fixamente para a câmera. Ela ficou ali, parada, no último degrau por alguns minutos. Não se mexia, não respirava. Só
Olhava. Em determinado momento, a cabeça dela inclinou levemente para o lado, como se estivesse curiosa. E então a tela ficou preta. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha invadido minha casa. Mas isso não explicava o jeito estranho como ela apareceu. Nem o fato de que, no vídeo, nenhum passo foi ouvido antes dela surgir. Passei o resto do dia atônita. Ao chegar em casa, não tive coragem de subir a escada. Dormi no sofá, com todas as luzes acesas. Nos dias seguintes, os passos voltaram. Mas agora, além dos passos, às vezes eu ouvia um leve arranhar na madeira, como se unhas compridas raspassem o corrimão. Uma madrugada não aguentei e gritei. Quem está aí? O silêncio que veio depois foi pior que qualquer resposta, porque alguns segundos depois, senti claramente que alguém estava me observando do topo da escada. No dia seguinte, chamei um amigo para passar a noite comigo. Ele achou que eu estava exagerando, mas concordou em ficar. Às 3 da manhã, ele me acordou, pálido. Disse que tinha visto uma mulher parada no último degrau, me olhando dormir. Desde então, nunca mais consegui dormir no escuro. Mudei de casa, mas ainda acordo às vezes com a sensação de que tem alguém no alto de uma escada me observando. No fundo, eu sei que ela me encontrou. Vozes do porão. Meu nome é Pedro e eu cresci ouvindo vozes. Mas não eram vozes qualquer. Vinham do porão da casa da minha avó. Desde pequeno, minha família sempre dizia que aquilo era apenas o vento, ou coisas da imaginação, e que eu não deveria me preocupar. Mas eu sabia que era mais do que isso. A casa da minha avó era antiga. Daqueles lugares que parecem guardar segredos em cada canto. Sempre que ia visitá-la, depois do almoço, a gente costumava ficar na sala. Mas eu nunca conseguia parar de olhar para a escada que levava ao porão. Aquela porta sempre fechada, com uma tranca enferrujada, parecia esconder algo que eu precisava descobrir. Às vezes, no silêncio da tarde, eu escutava um sussurro, um murmúrio tão baixo que parecia carregar uma mensagem escondida. Eu perguntava para minha avó, e ela ria, me dizendo que era só o vento passando pelas frestas da madeira. Meus pais, meus tios, todo mundo repetia essa mesma história, mas eu sentia que não era só vento, parecia algo vivo. Quando completei 14 anos, decidi que precisava saber a verdade. Eu ganhei um gravador de voz no meu aniversário e resolvi descer até o porão da casa da minha avó à noite, quando todos estivessem dormindo. Eu estava com medo, mas a curiosidade venceu. Peguei a lanterna, meu gravador e desci a escada. O ar no porão era frio e úmido, e uma escuridão me envolvia. Eu liguei o gravador e comecei a andar pelo lugar, atento a qualquer som. O silêncio parecia pesado demais. Então, de repente, ouvi um sussurro tão claro que meu coração disparou. Pedro. Engoli seco, o medo quase me paralisou. A voz continuou, quase inaudível, mas impossível de ignorar. Nós estamos esperando. Voltei correndo para o andar de cima, com o gravador ainda ligado. No meu quarto, escutei o áudio, o arrepio subindo pela espinha a cada palavra. Não era vento, não era imaginação. Era uma voz real, uma voz que sabia meu nome e me chamava. Nos dias seguintes, comecei a investigar. Perguntei para minha avó sobre o porão e ela ficou estranhamente calada. Só disse que era um lugar que não deveríamos mexer, mas eu não conseguia esquecer aquela voz. Então, um dia, decidi voltar ao porão com um propósito diferente. Levei velas, uma câmera e tentei gravar mais respostas. Quando acendi as velas e fiquei parado ali, ouvi novamente os sussurros. Eram muitos, uma multidão de vozes repetindo. Nós estamos esperando. Nós estamos esperando. De repente, uma sombra se moveu entre as caixas velhas e um frio cortante tomou conta do lugar. A sensação era de que não estava mais sozinho. Meu coração quase saiu pela boca, mas tentei manter a calma e perguntei em voz alta. Quem está aí? O que querem de mim? O silêncio respondeu, e depois as vozes sussurraram novamente mais próximas. Venha, junte-se a nós. Foi quando percebi que aquelas vozes não queriam apenas ser ouvidas, queriam que eu fosse até elas. Senti uma força invisível puxando meus pés. Consegui correr para fora do porão, trancando a porta com todas as minhas forças. Naquela noite dormi pouco, atormentado pelos sussurros que ecoavam na minha mente. Depois disso, contei para meus pais e para minha avó o que aconteceu, mas eles insistiram que eu estava imaginando coisas, que era só uma fase da adolescência, ou estresse. Mas eu sabia a verdade. Algo no porão estava vivo, e ainda me esperava. Hoje, mesmo depois de anos, evito aquele lugar. Mas às vezes, quando estou sozinho, ainda escuto um sussurro distante, chamando meu nome, dizendo que nós estamos esperando. E eu sempre me pergunto,
Será que algum dia vou ter coragem de voltar? O diário da inquilina. Eu estava animada quando me mudei para o apartamento. Era pequeno, mas tinha uma boa localização. Era perto do trabalho e com um preço que, sinceramente, parecia um milagre no centro da cidade. O dono me entregou as chaves e avisou que a última inquilina tinha saído às pressas, deixando algumas coisas para trás. Achei que fossem apenas móveis velhos. No segundo dia, enquanto organizava minhas roupas, abri um armário no quarto. Lá no fundo, atrás de uma pilha de lençóis embolorados, encontrei um caderno encapado com tecido florido e bordas gastas. Não tinha cadeado nem nada, apenas uma fita vermelha marcando uma página. Curiosa, me sentei na cama e comecei a ler. A caligrafia era bonita, mas irregular, como se a pessoa tivesse escrito às pressas. As primeiras páginas pareciam normais. A moradora, chamada Helena, descrevia o dia a dia, o barulho do trânsito, a dificuldade para dormir. Mas conforme virei as páginas, o tom mudou. Ela falava de vultos que passavam pelo corredor, de cochichos vindos de dentro das paredes, de uma sensação estranha de que o apartamento respirava. Na primeira vez que li isso, ri. Devia ser um diário de alguém impressionável. Talvez até uma tentativa de criar uma história de terror. Continuei lendo por dias. Helena dizia que às vezes acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Que certa vez, ao acender a luz, viu uma sombra se movendo no teto e sumindo pela parede. Eu estava me divertindo com aquilo, até que algo começou a me incomodar. Na terceira noite, enquanto eu lia na sala, ouvi um som suave vindo do quarto. Era como um sopro, um leve shh contra a parede. Lembrei-me das descrições no diário e senti um frio na espinha. Fui verificar, mas não encontrei nada. Convenci a mim mesma que era apenas o vento entrando pela janela mal vedada. Tudo piorou na noite seguinte. Acordei com um barulho baixo, como um tecido sendo arrastado pelo chão. Ao abrir os olhos, juro que vi algo escuro passando pela porta do quarto. Acendi a luz, mas não havia nada. Meu coração batia tão forte que mal consegui voltar a dormir. Na manhã seguinte, resolvi continuar lendo o diário para tentar entender se Helena havia descrito algo parecido. E foi aí que percebi algo impossível. As últimas páginas, que eu tinha certeza de estarem em branco, agora tinham palavras escritas nelas. A caligrafia era idêntica à do restante do diário, mas a tinta parecia fresca. A mensagem dizia: "Ele gosta de você." Soltei o caderno no chão e recuei. Passei o dia tentando racionalizar. Talvez eu tivesse lido rápido demais antes. Talvez não tivesse notado aquelas frases. Mas à noite voltei a abrir o diário. Mais palavras haviam surgido. Ele observa enquanto você dorme. A partir daí, as coisas ficaram insuportáveis. O ar no apartamento parecia mais pesado, como se as paredes realmente pulsassem, se contraíssem e expandissem levemente. Às vezes eu encostava a mão na pintura e sentia um calor estranho vindo de dentro, como se algo estivesse vivo ali. Uma madrugada, acordei com o som nítido de páginas sendo viradas. O diário estava no criado mudo ao lado da cama. As folhas se mexiam sozinhas, até pararem em uma nova frase. "Não olhe para a parede!" O instinto me fez fazer exatamente o oposto. Virei a cabeça e vi, à luz fraca do abajur, um contorno humano se formando na pintura descascada. Era como se a sombra estivesse se empurrando para fora, os dedos marcando a superfície, afundando e esticando o reboco. Gritei e recuei até encostar na cabeceira. Quando voltei a olhar, não havia nada. Só a parede, silenciosa, e o diário aberto, agora com uma nova frase. Muito tarde. Não lembro exatamente como fugi dali. Saí correndo com a roupa do corpo, desci as escadas e me tranquei no carro até o amanhecer. No dia seguinte, liguei para o dono e disse que não ficaria mais no apartamento. Ele não pareceu surpreso, apenas suspirou e respondeu: "Entendo. A Helena disse as mesmas coisas antes de..." Ele parou no meio da frase, como se tivesse dito mais do que deveria. Nunca voltei para pegar minhas coisas. E o pior é que dias depois recebi uma caixa pelo correio com alguns pertences que ficaram para trás. No topo, embrulhado em papel pardo, estava o diário. A última página agora dizia apenas: "Saudades de você."